é lugar de poder. Para a sombra de alguém como Pedro cobrir as pessoas que vinham da cidade circunvizinha. O que é a cidade circunvizinha? Jericó ficava perto de Jerusalém. Emaús ficava perto de Jerusalém. Betânia ficava perto de Jerusalém. Ficava ou não ficava? Ficava. Hebron, todas as cidades circunvizinhas em volta por perto, vinha até Jerusalém, aonde estava Pedro. Aí quando Pedro chegava, passava na rua, o povo vinha correndo. Pega lá as camas, pega as caminhas lá, os doentes, põe na beira da cama, a sombra do homem vem. A sombra, só que eu não sabia que não era a sombra do homem, era a sombra de Deus na vida dele. A sombra dele vem, deixa a sombra dele cobrir nós. É bom ficar debaixo da sombra, né, irmão? Cobrir você, não é? Não é bom ficar debaixo da cobertura de uma sombra? Sim. Mas para ter benefício, não basta estar nessa sombra aqui. É bom? É. Mas a sombra do onipotente é muito maior e superior do que essa sombra aqui. Então, essa é a sombra. Então, a sombra do Pai em Cristo Jesus. Se não, sim. Vou fazer aqui uma analogia. Todo mundo conhece a história do Sol e da Lua. O Sol é o luminar maior e a Lua é o luminar menor. A Lua tem luz própria? Você aprende na escola, né? Não sei. A Lua tem luz própria ou não tem? O que tem luz própria? O Sol. O Sol é a Lua, por exemplo. Deus é o Sol. A Bíblia fala em vários lugares no Salmo. Deus é o quê? O Sol. Jesus disse em João 8:12, eu sou a luz do... Qual que é a luz que ilumina o mundo? O Sol. Mas Cristo ilumina o mundo espiritual das pessoas. Está nas trevas, está na escuridão. Então Deus é Sol, tem luz própria. Pedro, ele só tinha um reflexo desse Deus, o poder de Deus na vida dele. Igual a lua, ela recebe, ela tem claridade, você está claro, é o reflexo do sol, ela não tem luz própria não. Eu não tenho a fonte própria, eu não tenho o poder próprio, eu não tenho autoridade própria. Pedro não tinha poder próprio. Você está entendendo o que é? É como a lua que recebe o reflexo do sol e clareia. À noite, muitas das vezes, se não é? Assim era Pedro, irmão, assim é aquele que serve ao Senhor. Não tem luz própria, só reflete. Se a lua sai da frente do sol, fica escura. Agora a sombra de Pedro só curou porque o sol estava sobre ele. Ele era só reflexo. A sombra de Pedro curava porque o reflexo de quem estava sobre ele, o sol de quem era Deus, era Deus, o sol. Ele só tinha um reflexo, só recebia as energias, recebia o poder, recebia a autoridade do sol maior. Por isso que a sombra de Pedro curava as pessoas. Levantava paralítico, curava cego, curava todo tipo de doença. As pessoas saíam curadas. Não é a sombra por si própria que cura ninguém, não. Aí você pode observar o que aconteceu em Atos 5. Aí você vai ver no versículo 12 aqui, ó. Muitos sinais e prodígios eram feitos também pelas mãos dos apóstolos. Opa! Versículo 15, sombra. Versículo 12, mãos. Todos curavam. Todos tinham poder para curar. No mesmo contexto. E aqui no versículo 15, para que passar ao menos a sombra de Pedro, quando projetar sobre alguns. E todos eram curados. O texto diz que era o quê? Todos. A narrativa diz que não era. A narrativa diz assim: alguns eram curados. Para um pouquinho de pensar aqui agora. Se vier 100 pessoas, os 100 voltavam curados. Tivesse vindo 200 pessoas, as 200 pessoas eram curadas. Tivesse vindo 50 pessoas, as 50 pessoas eram curadas. Eu estou ilustrando para você entender que todos, quando falo todos, é 100% de cura. Ninguém voltava para trás doente. A cura era 100%. Lembra você ver se não era todos que eram curados? Estou sendo apenas um ministro para interpretar, sem sair fora da narrativa. Dentro do contexto da narrativa. Então não era poder de Pedro. Não era.
Portanto, não é poder de Pedro, quando você vai lá em Atos 3,12, você vai lá em Atos 3,12, quando um paralítico na beira do templo chamado Formosa, a Porta Formosa, foi curado, o povo correu tudo para Pedro e João. E o povo fixou os olhos neles ali então ele disse, por que olhar para nós? Por que você está olhando para nós? Não foi pela nossa própria virtude, não foi pelo nosso poder que nós fizemos esse homem andar. O povo estava olhando para Pedro e João e disse, opa, não foi nós não. Você está achando que foi nós? Nós não cura ninguém não. Foi o poder de Deus na nossa vida. E lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro. Tesouro o quê? Era o poder, irmão. O poder não era do vaso, é o que estava dentro do vaso. O vaso não tem poder, mas o que está dentro é a presença de Deus dentro. Entendeu o que é? É essa a realidade.